Cremos que a criação da humanidade em homens e mulheres foi um elemento proposital e magnífico do sábio plano de Deus, e que homem e mulher foram criados para refletir a imagem de Deus de maneira complementar e distinta. Cremos que o pecado separou todos os seres humanos de Deus, nos tornando incapazes de refletir a sua imagem como fomos criados para fazer. Nossa única esperança de restauração e salvação é nos arrependermos de nossos pecados e confiarmos em Cristo, que viveu uma vida sem pecados, morreu em nosso lugar e ressuscitou dos mortos. Entendemos que vivemos em uma cultura que não reconhece o direito que Deus tem de governar, não aceita a Bíblia como padrão de vida e sofre as consequências de ter abandonado o design de Deus para homens e mulheres. Cremos que Cristo está redimindo esse mundo pecador e fazendo novas todas as coisas, e que seus seguidores são chamados para compartilhar de seus propósitos redentores enquanto buscam a capacitação de Deus para transformar cada aspecto da vida humana que foi manchada e arruinada pelo pecado. Como mulheres cristãs, nosso desejo é honrar a Deus e viver vidas contraculturais que reflitam a beleza de Cristo e seu Evangelho para o nosso mundo. Para tanto, afirmamos que a Bíblia recebeu a autoridade por parte de Deus para nos instruir em seus caminhos e revela o padrão santo para nossa feminilidade, nosso caráter, nossas prioridades e nossas diferentes funções, responsabilidades e relacionamentos. Glorificamos a Deus e experimentamos suas bênçãos quando aceitamos e abraçamos com alegria o design, a função e a ordem que Ele estabeleceu para nossas vidas. Como pecadoras resgatadas, não podemos exibir a beleza da feminilidade bíblica sem a obra santificadora do Evangelho e o poder do Espírito Santo que habita em nós. Homens e mulheres foram criados à imagem de Deus e são iguais em valor e dignidade, mas têm papéis e funções diferentes no lar e na igreja. Como mulheres, somos chamadas a apoiar e encorajar os homens à medida que buscam expressar a masculinidade piedosa, e chamadas a honrar e apoiar a liderança masculina ordenada por Deus no lar e na igreja. O casamento, como criado por Deus, é uma aliança sagrada, irrevogável e vitalícia entre um homem e uma mulher. Quando aceitamos com humildade a liderança masculina em nossos lares e igrejas, demonstramos submissão honrosa à autoridade que reflete a submissão de Cristo a Deus, seu Pai. A insistência egoísta nos direitos pessoais é contrária ao Espírito de Cristo, que humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e entregou sua vida por nós. A vida humana é preciosa para Deus e deve ser valorizada e protegida, desde a concepção até a morte legítima. Os filhos são bênção de Deus. As mulheres foram criadas de modo especial para serem geradoras e nutridoras da vida, seja em relação a filhos biológicos ou adotados, ou quaisquer outras crianças em seu círculo de influência. O plano de Deus para o gênero vai além do casamento. Todas as mulheres, casadas ou solteiras, devem ser modelos de feminilidade em seus diferentes relacionamentos e exibir modéstia, receptividade e gentileza de espírito. Mulheres cristãs maduras têm a responsabilidade de deixar um legado de fé, discipulando mulheres mais novas na palavra e nos caminhos de Deus e sendo modelos positivos de feminilidade para a próxima geração.
O sofrimento é uma realidade inevitável em um mundo caído. Algumas vezes seremos chamadas a sofrer por fazermos o bem, esperando a recompensa celeste e não o consolo terreno, por amor do Evangelho e o crescimento do reino de Cristo. Só um minutinho. Não entrou, né? Peraí. Acreditamos no que o mundo nos diz, ser uma mulher poderosa, atraente e influenciadora. Mas as autoras Mary Cassian e Nancy DeMoss Wogemuth nos ensinam nesses estudos sobre a verdadeira feminilidade, mulher design divino e mulher design interior. Dois estudos que têm abençoado mulheres em vários países e também aqui no nosso querido Brasil. Por muito tempo, acreditamos no que o mundo nos diz, ser uma mulher poderosa, atraente e influenciadora. Mas as autoras Mary Cassian e Nancy DeMoss Wogemuth nos ensinam nesses estudos sobre a verdadeira feminilidade à luz da Palavra de Deus, de um modo sólido, prático e atual. Assista agora conosco a lindos testemunhos de mulheres que fizeram esses estudos. Foi importante na minha vida. Chegou na hora certa, no momento de Deus, transformou a forma como eu me percebia como mulher, me deu um novo sentido de identidade. Tem sido totalmente inspirador para mim a leitura desse livro. Foi um tempo precioso que me aproximou mais de Deus, renovou a minha mente e me deixou mais parecida com Jesus. É uma oportunidade única de descobrir e obedecer o plano e a missão que Deus tem para nós mulheres. E esse estudo para mim foi providencial. Foi quando o Espírito Santo me tocou e me mostrou que Deus tinha um projeto para mim e tinha me feito do jeito que Ele fez com propósito. E hoje minha maior alegria é servir a minha família em tempo integral e viver de acordo com o real sentido da família, fundamentado em Deus. E faz realmente a gente querer e crer que tudo que Ele tem pra gente é lindo, é perfeito, é agradável. E poder viver isso de forma muito prática na nossa família. Deus tem enviado mulheres para que eu possa estar orando com elas, conversando, aconselhando. Então eu sou muito grata por ter feito esse curso. É muito interessante que enquanto eu estava lendo, fazendo as atividades, eu sentia como se as autoras estivessem aqui, sentadas comigo no sofá, me ensinando cada conceito. Cada semana que eu estudava, eu via que, como eu estava errada nas minhas atitudes, na minha família, principalmente com meu marido, por ser cristã e ele não, eu que tenho que dar o exemplo. E a minha lição favorita foi a obra-prima poética, que fala que através da nova vida em Jesus, nós temos liberdade e poder para poder viver o design divino dele todos os dias. Se você ainda não conhece os estudos Mulher Design Divino e Mulher Design Interior e deseja ter mais informações sobre eles e também conhecer mais sobre o Ministério Aviva Nossos Corações, acesse o nosso website e as nossas redes sociais. Vou só puxar vocês pra cá. Estão todas me vendo? Joia? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos na Tua presença santa, maravilhosa, que nos conduziu até aqui, Senhor.
porque o seu amor primeiro nos encontrou, o Senhor nos buscou e pelas tuas misericórdias, Pai, nós fomos lavadas pelo teu sangue. Pai, nós te clamamos, te pedimos que o teu sangue possa valer na nossa vida, que cada gota derramada, ó Pai, possa ter um grande significado e que nós como mulheres, ó Pai, possamos frutificar tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós, ó Pai. Que o Senhor possa se agradar das nossas vidas, que possamos ser mulheres sedentas de viver a Tua palavra, de entender o design divino que o Senhor tem para cada uma de nós, ó Pai. E que possamos exercitar dia a dia, seja no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa igreja, por onde quer que viemos a passar. Que possamos, ó Pai, carregar a marca, ó Pai, a marca da escolha que o Senhor fez em nossas vidas, de sermos cristãs, de carregarmos um pequeno Cristo dentro de nós. Que o Senhor possa, ó Pai, ter misericórdia das nossas vidas e através do Teu Espírito Santo, junto conosco, apertar o play nas nossas mentes para que tudo aquilo que vamos estudar possa ficar gravado e o Teu Espírito Santo ressoar dia a dia e até o fim de que nós possamos exercitar e viver tudo aquilo que vamos estudar. Nós entregamos ao Senhor estas 9 semanas que daqui para frente estaremos. Os estudos dia a dia, que o Senhor possa, ó Pai, nos separar para que possamos estudar. Que o Senhor possa tirar, ó Pai, coisas que venham se levantar para nos atrapalhar de estar fazendo as lições para estarmos diante da Tua presença. Nós já clamamos pelo Teu poder, porque Satanás é derrotado em tudo que será construído nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que prazer, que alegria, que tempo maravilhoso para mim poder estar aqui com vocês. Estou aqui, ó, cor de sangue, né? Carmesim, batom vermelho, para mostrar para vocês que o sangue de Cristo derramado pela minha e pela tua vida valeu a pena e vale a pena. E que nós devemos carregar, né, essa marca maravilhosa que Cristo fez por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui, né? Além de sangue, eu estou aqui, né? Com o nosso livro também, que é vermelho, né? Para a gente poder hoje começar. São 8 estudos, mas eu falo 9 porque eu acho interessante a gente ter esse tempo, né? Que é o primeiro dia, a introdução. É um estudo denso, acho que quem aí já está com o livro em mãos já pôde perceber. É um estudo bastante denso porque ele é um estudo americano, né? Os americanos, eles têm né? Quando a gente lê livros americanos, a gente percebe a diferença, né? Eles são um pouco mais densos que a gente. Mas é um estudo, assim, de mulher feito para mulher e ele é maravilhoso. Vocês vão, assim, se apaixonar. Muitas de vocês vão olhar para vocês e falar assim, caramba, eu não imaginava que eu tinha traços de feminismo dentro de mim. Tá? E aí vocês vão olhar e vocês vão começar a perceber e a cada dia vocês vão sendo transformada, tendo sede de querer ser essa mulher que o Senhor realmente programou para ser, tá bom? Eu vou falar com vocês agora um pouquinho, eu tinha colocado, deixei os slides tudo preparadinho aqui para eu não perder tempo e um deles sumiu, peraí. E eu vou só, eu tenho uma introdução também para falar com vocês, que é a forma... Oi? Alguém falou alguma coisa? O que eu quero falar com vocês, né? Pra gente dar esse início, esse start. O que significa ser mulher? Às vezes a gente fica aí, né? Pelo mundo, fazendo cursos na igreja, em grupos, né? A gente fica, às vezes, tentando entender o que são mulheres. Né, o que significa ser mulher? Às vezes é uma pergunta fundamental, né? E milhares de mulheres estão assim abandonando definições superficiais de feminilidade e se unindo a uma contra-revolução pacífica. Isso é o que o estudo ele vem falar.
tá? E você, com certeza, se você procura fazer um estudo a respeito de feminilidade, mulher verdadeira, é porque você, assim como eu, está insatisfeita com as respostas confusas e as representações vagas que o mundo te oferece. Então a gente fica cansada de conselhos simplistas e soluções limitadas sobre o assunto. E aí esse livro, né, Mulher Verdadeira, o Design Divino, é um estudo profundo, envolvente, que vai ter aí 8 semanas, elaborado por duas americanas que têm esse ministério, Aviva os Nossos Corações. É um ministério lindo, eu convido você a abrir a página deles, né, no Google, e eles têm vários podcasts, eles têm vários, até no Spotify você consegue ouvir, é muito legal, tem vários temas, tem até inclusive para meninas, né? Então eu convido você a mergulhar, né, no âmago deste ministério tão gostoso, tão lindo e tão enriquecedor para as nossas vidas, né? Para que você possa descobrir a beleza, a alegria e a satisfação do que é ser mulher, né? De quem Deus criou, eu e você, para nós sermos. Acima de tudo, você vai aprender como refletir, assim como eu orei, como refletir a glória de Cristo, como refletir Cristo no mundo, né? E manifestar o evangelho dele. O que é esse estudo, né? É um estudo, igual eu falei, de 8 semanas, e a gente vai ter de que forma? Quem já tá aí com o livro em mãos, né, vai poder perceber. Ele é separado em semanas, né? Então tem a primeira semana, que todos os dias, são 5 estudos por semana. Então todos os dias você vai fazer. As autoras, elas indicam, né? Tem vezes que às vezes a gente não consegue, tem vezes que a gente vai fazer, fica atrasado e fala, vou fazer já 2 estudos juntos de uma vez. Mas o ideal é fazer o estudo certinho, segunda. Na verdade é assim, como a gente vai ter aula na quinta, né? Ou você começa na segunda, na terça, vai tendo, né? Ou você começa na quinta e aí você vai até a outra semana, né? Ou seja, são 5 dias. Ainda bem que a semana é feita de 7, que dá pra gente correr atrás, tá? Então, assim, ele tem essa missão da gente poder refletir, né, na bênção, na beleza que Jesus Cristo fez para que a gente tivesse esse design, né? Eu gosto que o livro ele fala muito a respeito de quando a gente contrata alguém para vir na nossa casa, fala, olha, eu preciso de um design novo aqui, uma arquiteta, né? Ela vai vir, o que você quer? Eu gosto disso, eu preciso de uma sala de estudo, eu quero uma brinquedoteca, eu quero uma cozinha grande, e aí a gente vai falando e a mulher vem e ela faz aquele design pra gente. Esse livro, ele vai falar exatamente isso. Nós fomos formadas por um design divino. O Senhor, quando Ele nos formou, Ele colocou essências na gente, particularidades, detalhes que Ele queria que nós tivéssemos para fazer a diferença, né? E a gente vai entrar no bastante contexto que hoje o que o mundo mais quer, que muitas mulheres buscam é igualar, né? Não, o homem é igual à mulher. A gente vai ver. Mas nós vamos poder perceber o quão diferente, até o nosso cheiro, mesmo sem perfuminho nenhum, até o nosso cheiro exala, tá? Então, assim, para quem que é esse estudo? Eu já tô começo já fazendo essa introdução para vocês, porque com certeza muitas de vocês vão continuar propagando, seja no seu prédio, seja aí com 2, 3 amigas, seja online da forma que eu tô fazendo, seja nas suas igrejas, né? Vocês vão propagar. E para quem é esse livro? É para mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres divorciadas, mulheres viúvas, seja lá de qual idade for, né? É para qualquer idade. Às vezes você fala, mas uma menina pode fazer? Ela vai encontrar um pouco mais de dificuldade, às vezes pode fazer acompanhada da mãe, mas a mãe pode particularizar para ela tudo aquilo que nós estamos estudando, tá bom? Quem pode liderar esses grupos? Quem é que pode propagar depois do 9º dia aqui de encontro? Quem pode propagar? Mulheres que amam o Senhor, que desejam se aprofundar no conhecimento sobre Ele e aprender mais sobre o design de Deus para suas vidas. Então, assim, a função da líder, a minha função que vocês vão ver aqui, é mediar o estudo, né? Entre as lições que cada uma tem aí na sua casa, com
uma com a outra, né? Como mediadora principal, nesse que eu vou estar sendo, eu tenho a responsabilidade de conduzir vocês a encontros de maneira respeitosa, envolvente, né? Organizada. Então, assim, é algo simples. Eu falo já isso para te encorajar a já perceber. Quando você fizer esse estudo, já faça todas as anotações que você puder, porque você já fala, Senhor, eu estou recebendo um tesouro que eu não posso enterrar. Eu tenho que dar continuidade nele. Seja com a sua mãe, seja com duas familiares, tem que continuar. O tamanho ideal eles falam, né, às vezes 4, às vezes 5, às vezes 9. Por quê? Esse eu deixei começar já assim com bastante mulheres, porque eu falei, eu quero sentir como é. Tem gente que vai até 16, tem gente que vai até 12. Por quê? Porque vai ter muitos momentos, vocês não vão ficar, né, no curso, nas aulas, que vocês não vão ficar o tempo todo só eu falando. Vocês vão falar. É tempo de vocês colocarem pra fora também. Eu vou trazer um apanhado, mas vocês vão falar, tá bom? E como liderar, né? A gente acaba liderando, como eu já falei, nesses encontros, né? São encontros enriquecedores, né? A gente vai explicar sempre assim os detalhes, eu vou explicando para você os detalhes do próximo encontro, eu vou passando para vocês alguns vídeos, né, que o próprio Ministério nos incentiva a estar passando. A gente vai incentivar, eu vou incentivar vocês a fazerem as lições, né? Eu vou incentivar vocês a discutir comigo. Esse é o meu papel, é o seu papel, se você tiver aí no seu coração de propagar, tá? Qual deve ser o compromisso e o tempo envolvido, tá? Então, assim, antes de cada encontro, não adianta, né? Por isso que eu falo, o livro, todas nós temos que ter, porque é muito material, é muita lição e que você precisa ler e reler. Você vai ver, eu vou falar, faça as lições e aí ao mesmo tempo eu vou passar as palestras, que é do congresso, aquele congresso que eu assisti lá um tempo atrás. E aí assim, você vai assistir, você vai ver que as lições, depois que você assistiu, você vai ver que vai abrir a sua mente. E depois que você participar do grupo, vai abrir ainda mais. É muito interessante. O Senhor, ele vai ministrando, ele vai falando, porque como o estudo é denso, você precisa ir devagarinho, né? Então, assim, faça os estudos, comprometa-se, faça um compromisso com você mesma. Fala, olha, eu quero fazer. Né? Como se fosse um curso que você foi lá, que você pagou, que você tá indo, pegando o metrô, indo até lá. Senta no seu quarto e fala, Senhor, ministre, eu quero ter esse tempo. Durante a semana eu quero parar 1 hora da minha semana. É um tempo que não é para sempre, são as 8 semanas seguintes. Então comprometa-se a ouvir. Os vídeos às vezes eles são extensos e a única coisa ruim, eu não entendo inglês. Quem entende inglês é bom que pode ir lavando louça, organizando a casa, ouvindo. Eu não entendo, então eu tenho que parar e ficar assistindo. Mas o que eu faço? Às vezes eu não consigo o tempo, né, de um vídeo que às vezes tem 1h15, 56 minutos. Então o que eu faço? Às vezes eu vou assistindo, eu já começo na segunda-feira a assistir, e então eu assisto às vezes 20 minutos, e aí às vezes eu assisto antes de dormir. Então eu já me dá um soninho e eu durmo. Aí no dia seguinte eu continuo da onde eu parei. Tá? Tô até já falando para vocês já saberem como vocês podem ir fazendo, tá bom? Então, assim, a gente vai ter primeiro eu começo falando, né, um pouquinho a respeito de cada dia, bem rapidinho, para trazendo a memória, e depois a gente entra em discussão. Por quê? Eu não sei se você já viu aqui, né, quem tá aí com o seu livro, já na página, quer ver? Na página 64 do livro vai ter a parte que chama Aprendendo e Praticando. Então tem lá o pondere. O pondere, você vai responder as perguntas. Pode ser aqui mesmo, pode ser aqui na lateral, ou então pode ser num caderno à parte, porque são essas perguntas que vão fazer a gente entrar em discussão no dia. Então é primordial você ler e é primordial você fazer. Tá bom? Tem pessoas que fazem esses encontros semanais, tem pessoas que fazem quinzenais, mensais, né? Então, assim, depende muito da frequência e da disponibilidade de cada pessoa. E isso tudo eu já tô falando porque o próprio Ministério ensina a gente a já ensinar você desde o primeiro dia a propagar tudo isso.
tá bom? E aí o formato você vai observando, o formato de como eu vou fazendo, e aí para você depois poder seguir na sua vida, tá bom? Depois, se você desejar, eu tô aqui, vou estar sempre aberta, vocês podem entrar no meu WhatsApp particular, eu vou estar sempre acompanhando vocês, tá? E aí, assim, a primeira aula, né, na verdade, a introdução é o que ela começa falando na página 14, ela fala bolsas de grifes, roupas de grife, óculos de grife, objetos de grifes. As mulheres buscam artigos de grife porque eles são de alta qualidade. Geralmente são requintados e autênticos. Um artigo de grife é fiel às especificações do artista que o concebeu. E aí ela começa falando, né, que nós não somos réplicas baratas aí, né, qualquer uma, né, igual às vezes eu falo para os meus filhos, eu não achei você na calçada, o Senhor não achou a gente na calçada, a gente não é réplica, a gente é um design de grife, separado, preparado, então começa a incutir em você, né, você tem muito valor, e é valor riquíssimo, valor primordial, que o Rei dos Reis é quem fez você. E ela fala... Aqui também ela vai falando, né, que houve um movimento de emancipação feminina que repudiou e repudia a ideia de que Deus tem um plano para cada uma de nós. E esse movimento, ele vem falando que nós, né, mulheres, nós temos o direito de definir quem a gente quer ser, né? E a coisa, o primordial que a gente sabe, a frase que ficou aí, né? Você é o que você é o que você quiser, como que é o meu corpo, minhas regras, né? Hoje em dia, as mulheres, elas brigam por isso. Elas não imaginam o esforço que elas fazem, porque é um esforço sobrenatural, né? Sobrepõe a natureza pela qual nós fomos formadas e chamadas. E aí, esse movimento, né, ele afirma que a mulher, ela tem o direito de definir quem ela quer ser. E ele nos ensinou a crer, até nas nossas vidas e nas escolhas que nós fazemos, que são única e exclusivamente da nossa conta. Levou-nos a achar que as diferenças entre homens e mulheres não são tão importantes. O livro a gente vai ver cada detalhe, é tão lindo que o livro ele fala até da posição da nossa mão, já vou dar um spoiler aí para vocês. Estudos falam que quando a mulher e o homem ficam assim com as mãos para baixo, os braços da mulher, ele nunca fica assim tão reto. É engraçado, é muito legal. Depois eu vou passar a foto para vocês. O braço da mulher, ele já tem uma curvatura diferente, até para calentar, para abraçar, né? A gente tem um movimento e a gente vai ver úteros. Gente, isso é o poder mais nutritivo de um ser, é o útero. Então não adianta querer se igualar. Nós somos diferentes, né? Então, assim, nós não podemos escolher e definir o conceito, né? Cada uma vem e ela quer definir o conceito de feminilidade, que incentivou-nos a adotar um esquema novo, inspirado muitas vezes no feminismo. E aí aqui ela finaliza dizendo assim, né? Em muitos casos, essa disfunção é a consequência inevitável de vivermos em um mundo caído. Com demasiada frequência, entretanto, parece ser a situação é desencadeada pelas falsas crenças e os equívocos sobre a missão e o propósito da mulher. Aí ela vem falando, a Bíblia ensina que não cabe a nós definir o que é feminilidade. Olha só, ela diz que Deus criou o quê? O homem e a mulher com um propósito de vida específico e vital. Vital, o que é vital? É único, é que traz vida, é extremamente importante, né? Então o seu plano, ele não é arbitrário, ele não é insignificante, ele não é descartável. Ele não é algo que a gente pode virar, Deus formou e a gente pode falar, não. Deus formou assim, o feminino, mas esse negócio de gênero, não. E a gente precisa propagar isso, porque a importância de termos hoje mulheres cristãs do nosso lado defendendo o feminismo, tá? E então ser do sexo feminino não é um acidente biológico, não é obra do acaso. Deus foi intencional a criar você. O desejo de Deus é que você descubra
Abrace e usufrua a beleza do design espetacular que ele traçou para você. Deus quer que você se delicie em algo muito mais maravilhoso que as réplicas e as falsificações baratas que o mundo oferece. Ele quer que você seja uma mulher verdadeira. E lá até no site, depois eu vou passar para vocês, tem um movimento de mulheres que foi, né, feito, não sei se foi em 2011 ou 2013, que eles criaram um movimento feminino, né, que fala exatamente essa revolução contracultural, quer dizer o quê? Contra essa cultura que hoje é pregada, né, que nós devemos ser iguais. Outro dia eu fui na Zara e a Zara tava cheia de roupas e a minha filha pegou uma calça lá e ela querendo, sabe aquelas calças parecendo de skatista, que tem a lateral cheia de bolsos? E tava lá, e ela veio me mostrando, toda largona e querendo aquela calça, e eu falei, Mariana, mas essa calça é de menino, tá vendo que é de skatista? Não, mãe, não, é super moderna. Moderna para quem fez, moderna para quem não serve a Cristo. Tá vendo que isso é uma calça? Evidentemente, né? Então assim, eu falo, Mariana, você tem que ser feminina, doce, esse negócio é muito largadão, né? Então a gente precisa, olha só, estar atenta nos mínimos detalhes. Porque nós temos que agir mesmo, lembra dessa palavra, contra a cultura, tá? Porque o mundo, ele vai querer impor, ele vai querer nos mínimos detalhes. Você vai ver nos desenhos, nos filmes, como isso é projetado de forma muito sutil, tá? Pessoas usadas mesmo por Satanás, que é o Deus desse século, né? Que para que tudo isso venha e modifique, né? Do plano de Deus e acaba incutindo, nossa, é mesmo, né? Nossa, a mulher não nasceu para ficar no fogão, né? A mulher não nasceu para cuidar da casa, né? Tudo isso a gente vai ver, tá? E aí, assim, eles fizeram, né, esse movimento. Eu já assinei lá faz tempo esse movimento. Depois eu vou passar para vocês assinarem, né? Quando os nossos passos se cruzaram e descobrimos esse objetivo mútuo, né? E ela falando que ela fez esse movimento para várias, como se fosse um abaixo-assinado, né? De que todas as mulheres buscam junto a vontade de Deus sobre a maneira de partilharmos essa visão com outras mulheres. E aí ela fala assim, para encurtar a história, em outubro de 2008, mais de 6 mil mulheres de 48 estados americanos e 7 países se reuniram em Chicago para a primeira conferência do movimento Mulheres Verdadeiras, organizado pelo Ministério, né? Aviva os Nossos Corações em parceria com outros ministérios. O objetivo, então, foi de descobrir e abraçar o plano e a missão de Deus para as nossas vidas, refletir a beleza e o coração de Jesus Cristo por onde a gente andar, passar conscientemente o bastão. Eu amo muito essa palavra. Agora eu não lembro se é no livro de Filipenses, outro dia eu estava fazendo estudo no livro de Filipenses, que fala muito a respeito da época que eles faziam as Olimpíadas, né? Era um livro que falava muito das Olimpíadas, e o escritor, ele assemelhava muito as Olimpíadas, o quanto a gente tem que se esforçar para chegar ao fim, o quanto a gente tem que se exercitar para viver a palavra de Deus. E aí o livro ele acaba terminando falando que a gente tem que passar o bastão. Então eu imagino numa corrida a gente passando o bastão, sabe? Igual na escola quando a gente fazia, e que tinha aquelas circuitos. Eu lembro que tinha aqueles circuitos e a gente ia e passava o bastão para o colega para dar continuidade. Esse é o nosso papel, mulheres. A gente tem que passar o bastão. Seja onde você estiver, seja no ministério que você estiver. Isso tudo fala a nós, mulheres. Nós temos que estar prontas a virar e falar, não, você está errada. Você não deve pensar assim a respeito do seu marido. Você deve repensar. Você deve orar e dizer ao Espírito Santo, será que eu estou correta em falar assim, desse jeito e isso do meu marido? A gente precisa se posicionar, tá? E aí, passar esse bastão da verdade às gerações seguintes e orar fervorosamente pelo derramamento do Espírito Santo em suas famílias, igrejas, países e no mundo inteiro. Então, hoje, você tem já, a partir de hoje, você tem que orar, né? Você já tem um motivo de oração, fora aí o que a gente vai colocando no grupo, mas você tem um motivo de oração para que Deus possa derramar fervorosamente o Espírito Santo nas mulheres, nas gerações, nas meninas,
tá bom? E aí, então, ela vem falando, né, habilite, né, você a examinar diretamente a Bíblia, o design atemporal de Deus para as mulheres. Ele ajuda você a aplicar o design de Deus à fase da vida em que você encontra, né? Encoraje você a mostrar graça às mulheres que têm estilo de vida diferente. É isso que eu falei, né? Capacita você a transmitir a mensagem. E aí ele fala, aqui no finalzinho, tô na página 17, ela fala, né? Por que as mulheres não podem ser iguais? Essa é a pergunta mais, né? É mais séria, mais importante que todo mundo faz. Porque as mulheres não podem ser igual ao homem, porque o homem não pode ser igual à mulher. O que significa ser mulher e o que significa ser homem e qual a diferença entre eles? A resposta da Bíblia ao professor é que Deus não quer que as suas filhas sejam parecidas com os homens, nem que os seus filhos se pareçam com as mulheres. Deus criou o gênero masculino e o feminino. O interesse de Deus não é macular nem destruir os gêneros sexuais, mas redimi-los. O projeto divino reflete verdades profundas sobre o caráter de Deus e sobre o Evangelho. Seu desejo é que descubramos a beleza do seu plano para o homem e para a mulher e experimentemos a alegria e a satisfação para a qual exatamente ele nos criou para ser. Esta é a razão desse estudo. E esta é a nossa esperança e a oração. Isso a autora vem falando, né? Essa é a nossa esperança e a oração para a sua vida. Não importa a fase de vida que você se encontra. Às vezes tem pessoas que falam, mas eu sou tão nova no casamento, eu sou tão nova no evangelho. Não importa. Mas eu já tenho 25 anos de casado, que vergonha, vou fazer esse estudo. Não importa. Não importam os desafios nem as circunstâncias que você passa, que você glorifique a Deus e torne o evangelho inteligível àqueles que o ouvem, ao exibir o design que Deus criou para você e expor a feminilidade verdadeira de alguém que pertence a Ele. Então essa é a introdução. Eu termino aqui. Hoje esse dia é mais curtinho, né? Eu deixo vocês aí só com um gostinho. Nossa, é muito interessante porque eu gosto muito de estudar livros, tal, isso, aquilo. E quanta coisa eu aprendi nesse estudo, assim, coisas que eu nem imaginava, né? Um outro spoiler aí que muito importante, que acho que falou muito ao meu coração logo no começo desse livro, é o quanto Deus deseja que nós, com o nosso casamento, transpareça, mostre para o mundo o nosso casamento, eu e o meu marido, demonstre para o mundo, assim como Cristo e a igreja. Olha só, a gente nunca imaginou, né? A gente nunca imaginou que a gente tem um plano, eu vou falar bastante depois disso. O nosso casamento tem um propósito para mostrar para o mundo, para mostrar quem nos vê o mesmo amor. O marido tem que ter o mesmo amor, por isso que a Bíblia fala, o mesmo amor que Cristo tem pela igreja. E olha só, os papéis, quando a gente começa a estudar, você fala, nossa, eu nunca, não sei você, eu falei, eu sou muito burrinha, porque eu nunca tinha olhado com essa ótica. E você vai se apaixonar quando você olhar sobre essa ótica, tá bom? Hoje é basicamente isso, estamos aí, vocês são vitoriosas para estar comigo num feriadão, né? E num feriadão frio desse, mas assim, parabéns para você, né? Eu tava ouvindo o vídeo aqui e derramei algumas lágrimas porque o meu coração pula, porque isso eu amo fazer. Eu amo estar aqui podendo falar de Cristo, podendo inspirar a tua vida, né? Aos pouquinhos a gente vai falar bastante. Então, assim, não tenha vergonha, esse grupo é nosso, não é meu, esse grupo é nosso. Então, assim, não tenha vergonha de falar, de dividir. Então, a hora que você estiver fazendo as perguntas aqui do Pondere, anote, a hora que eu estiver falando, fale, sabe? Olha, Érica, aperta a mãozinha aí, a gente vai estar discutindo, né? Porque às vezes o que Deus falou ao seu coração vai falar o coração da outra. Às vezes o que é difícil para você, a outra vai falar, caramba, eu passo pela mesma situação.
Então é um grupo que a gente vai estar se entrosando. O que a gente fala aqui, morre aqui, claro, né? A gente não precisa nem falar que eu vou sair falando para a igreja aí o problema ou a casa, né? O que acontece na vida de cada um. Longe de cada uma de nós, né? Somos mulheres maduras. Então, a gente só tende a crescer, só tende a poder carregar uma, segurar uma na mão da outra e poder caminhar juntas. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Abram os microfones, falem agora ou calem-se para sempre. Se alguém quiser mencionar aí como está o coração em fazer esse curso, o que Deus tocou, como que tá, divida com a gente. Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite. Estou feliz de estar aqui. Queria agradecer a Érica, né? Afinal de contas, o feriado para nós é um desafio e para você também. Tá abrindo mão da sua rotina aí para estar com a gente. Então, eu queria dizer que é um privilégio estar aqui, né? E ver tantos rostinhos lindos aí. É muito gostoso. Estou cheia de expectativas. Que bom. E queria dizer assim, que eu tenho 35 anos de casada, né? Acho que, eu não sei quantos de conversão, mas eu acho que todo encontro através da palavra de Deus, eu acho que a gente sempre é edificado, né? E eu tô na expectativa muito grande, realmente, de que eu possa aprender muito sobre a feminilidade. Estou bem feliz de estar aqui. Muito bom. Bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar com você. Mais alguém? Também, estou bem feliz de estar aqui, está sendo uma delícia. Eu estava ansiosa, né? Falei para Érica, meu Deus, eu quero entrar no grupo, eu preciso comprar o livro. E eu comprei num dia, chegou no outro, e aí no mesmo dia eu já comecei a ler. E eu achei que hoje era a primeira semana, já ia passar a primeira semana. Então eu estava correndo, fui fazendo, fui lendo, e assim, uma delícia mesmo. Que muito, bom. muito gostoso, muito denso, que você falou de fato, ele é muito denso. Mas ele vai te conduzindo de uma maneira muito bacana e vai despertando, né? Coisas assim no nosso... Eu sou casada também, então vai despertando no nosso relacionamento, né? Você vai parando para pensar aquilo que realmente a gente faz, como que a gente age, né? E aquilo que o Senhor nos ensina. É muito lindo, eu tô muito feliz. Falta pouquinho para eu acabar a primeira semana, depois eu vou mais devagar. Que bom. Aí depois eu vou passar o vídeo vou passar o vídeo da primeira semana para vocês já assistirem, que o vídeo é o resumo da semana inteira, tá? Por isso que eu falei, assista porque acrescenta muito. Mais alguém? Muito bom, Ale. Bom ter você aqui, obrigada. Obrigada. A Luciana tá com a mãozinha levantada. Ah, Luciana, isso. Pode falar, Luciana. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu estava no mercado, cheguei faz pouco tempo, mas estou prestando atenção aqui com a câmera fechada, que agora já estou na cozinha fazendo janta. E amanhã ainda meu esposo trabalha. Mas eu quero agradecer porque a Érica tocou num ponto interessante, que a gente que tem adolescência, assim, né? Tá entrando na adolescência, que é realmente, perde completamente essas questões do feminismo, né? Elas querem ficar despojadas porque a moda agora é essa, não se comparar às meninas, a vaidade, acha que é uma bobeira, né? E querem, quanto mais roupa largada, melhor, mais folgada, melhor. E eu passo muito isso aqui, né? E eu já sou mais feminina, então eu tento mostrar o tempo todo que isso é importante, né? Nosso gênero pede que seja assim, né? E que seja do seu jeitinho, mas que tenha, né? Então eu estou super ansiosa para compreender um pouco mais, porque eu posso também passar para ela de uma maneira mais harmoniosa, né? Isso, Não de imposição, mas de uma maneira mais cautelosa, mais delicada. A autora usa o adjetivo graciosa, né? É muito bonito, né? Graciosa, a gente poder falar de Cristo para as mulheres de uma forma mais graciosa, né? Ou seja, a própria graça mesmo de Deus. É isso, então obrigada, Lu. Bem-vinda, muito bom, obrigada. Bom, Lu. Mais alguém? Eu. Fala, Dea.
Eu anotei aqui, pra mim também é um prazer e uma alegria estar aqui. E aí eu cheguei assim, né? Cheguei na última hora porque eu não tinha visto. E aí eu nem comprei o livro ainda, mas eu já fiz as anotações aqui pra quando comprar o livro já poder acompanhar. Mas eu anotei algumas palavras que pra mim já fizeram, assim, já foram de muito impacto, que é não sermos réplicas, posicionamento e legado. E eu acho que nós, enquanto mulheres cristãs, cada vez mais precisamos ter isso em mente, né? Qual nos posicionar. A gente tem recebido tanta influência de todos os lados, e principalmente falando dessa questão do feminismo, da mulher buscar o seu lugar, de ser quem ela quer, de estar onde ela quer estar. Mas quando a gente fala que a gente quer estar dentro da nossa casa, que a gente quer olhar para nossa família, aí não serve, né? Aí já muda o discurso. Então eu acho que é muito importante toda oportunidade que a gente tiver de estudar, de aprender, de compartilhar, de termos embasamento para a gente conseguir se posicionar e deixarmos um legado, seja para as nossas filhas, sobrinhas, né? Quem está mais próximo, a gente não pode perder essa oportunidade. Acho que só o fato da gente escolher estar aqui já é um sinal de que isso já tem nos incomodado, né? De que a gente precisa, de fato, ter essa postura, esse posicionamento. Então, estou muito feliz de, mais uma vez, poder estudar com você. Ai, que bom. É um prazer para mim. É isso mesmo, a gente precisa estar preparada para se posicionar, porque o mundo tá aí cheio de posição, né? E às vezes a gente começa a conversar e a gente não sabe, embasamento mesmo, né? Igual a Dea falou, não sabe, a gente fica... Então, a gente vai entender e a gente vai ser enriquecida pra gente estar pronta para falar, tá? Mais alguém? É Vivi. Fala, Vivi. Eu tava aqui vendo também, que eu já tinha dado uma olhadinha, né? E aí eu até falei pra Érica, nossa, agora vai terminar de destruir esse... Érica, que lavada, só essa introdução pra mim na semana quando eu recebi, né? Porque a gente vem passando por constantes transformações, né? Eu posso dizer por mim, né? E vejo quanto essas transformações também impactam muito positivamente dentro da minha casa. E muitas das vezes, quantas das vezes com falta de posicionamento a gente dá muito ouvido lá fora e não vê os resultados dentro de casa. E foi tão bacana porque de manhã eu tinha colocado na agenda da família que eu tinha e curso. E quando a gente realmente muda para dentro do que o Senhor quer, como toda casa muda, né? E aí a gente estava numa festa de amigos de uma vida do meu esposo, muita gente. Uma festa que eu olhava assim, e colocava nossa realidade atual, e olha que são amigos queridos, né? Pessoas que a gente gosta muito. E eu vi meus filhos, meu marido, numa posição totalmente diferente do que a gente já foi antes, né? Deu 6h35, o Matheus veio e falou, mãe, você tem o curso. Ai, que lindo. E eu tava com algumas mulheres em volta, aí ele falou, você tá atrasada, eu vou te levar até o carro. Gente, naquele momento, o meu coração, e muitas pessoas me falaram, filhos estão diferentes, vocês estão diferentes. Glória a Deus. A gente há uma vida, né? Então, realmente, e antes eu ficava pensando, vão nos julgar, né? E vão ser confrontados. E talvez a gente não estaria até ali pensando nisso. E eu tô tão contente porque as pessoas também nos respeitaram e conseguiram ver a luz. Tá? E ali muita bebida tem acontecido e é muito engraçado. Eu observando onde a bebida passava, eles não chegavam perto, nem do meu e nem do Adriano. Glória a Deus, é a posição, né? Exatamente, eu falei, e assim, o Adriano não bebe há muito mais de anos, mas eu falei, como pode, a gente realmente se posiciona, as pessoas vão nos acompanhando, né? É um processo, é do dia pra noite? Não, já tem bastante tempo que tá bem acontecendo. Mas quando a gente se posiciona verdadeiramente, tudo acontece, né? E o pecado naquele momento, no meio de várias mulheres, e eu ter me retirado da festa, e ele fala, eu te levo até o carro, eu vi, assim, olhares muito positivos, sabe? Das pessoas falar assim, ué, tá muito diferente, né? Que bom. Vem muito de encontro da gente ver que vale a pena mesmo, né? Preservar
essa 1 hora do nosso dia pra gente se dedicar ao que o Senhor quer. Amém, amém. Muito bom. O Senhor deve se alegrar muito por a tua família se, né, espelhar e querer glorificar o nome dele. Deus abençoe. Obrigada. Meninas, vamos entrar na outra sala? Enquanto eu não faço a assinatura do Google, tem lá no nosso WhatsApp, só pra gente finalizar, não vou demorar não, tá? Vamos lá, todo mundo. Nossa, vocês entraram rápido. Não. Tá todo mundo na segunda? Mas ele tá falando que a chamada termina em 3 minutos. Pera aí. Que estranho. Será que eu pus errado? Acho que eu devo ter posto errado, gente. A chamada tá falando que vai terminar em 3 minutos. Pera aí, que eu vou abrir uma outra sala e vou colocar lá no WhatsApp, tá? Pera aí. Vamos lá. Peraí, deixa só todo mundo entrar. Vamos lá. Quem? A Carol, né? A Carol tinha pedido a palavra. Oi, Carol. Oi, Carol. Boa noite. Bom, eu queria também agradecer, né, por estar participando deste grupo. Eu vejo o Redirecionar de Deus do ano passado, né, desde que eu participei de experiência do lar com a Andréia, com a Vivi, que também trouxe, né, me apresentou você, Érica, que tem sido para mim também uma bênção. Não tenho conseguido acompanhar o grupo anteriormente por conta da demanda do Dia das Mães, né, então a gente que tem o comércio tá aí correndo aí bastante com isso tudo, mas eu sinto muito mesmo da parte do Senhor um cuidado, né, e um reposicionamento também. Eu tenho entendido que Deus tem requerido de nós um reposicionamento, e estar aqui para mim é como se fosse mais uma confirmação também dessa propagação de evangelho que Ele realmente quer fazer através de nós mulheres, né? E tanto que hoje pela mais cedo eu não estava nem ligada que ia começar o curso hoje. Eu vi uma postagem no Instagram onde falava que a gente precisa entender a unção sobre outras mulheres, não olhar aquilo como algo que não está sobre mim, mas que a gente precisa aplaudir essas outras mulheres. Então, assim, é louvável, né? A gente vê o quanto o Senhor tem usado pessoas e mulheres nesse tempo para reposicionar a vida de outras, e que possamos também ser, né, esse canal de bênção de uma certa forma. Sim. De um tempo para cá eu até terminei a mentoria, o Masterclass da experiência do lar, e eu ficava, Jesus, como que eu vou fazer? Será que eu tenho que fazer? Será que eu não tenho? Não tá no meu momento? Não tá no meu momento? E aí eu tenho aguardado muito, assim, realmente no Senhor no momento certo. Eu tenho visto, na verdade, o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre me discipular, sobre me ensinar, sobre entender esse tempo, né? Que não é no meu tempo, mas no tempo dele, porque, por exemplo, esse curso pra mim aqui hoje, na hora que você começou a falar, comecei a linkar as coisas, né? Então a gente começa a linkar as coisas. Então é um preparo do Senhor, porque no momento certo vai acontecer. Então, assim, eu vejo realmente um reposicionar
do Senhor nesse tempo, né, tão precioso para nós. E é muito gratificante ver você, Érica, repassando todo esse ensinamento para nós, para que possamos, de certa forma, também propagar essas boas novas, né? Amém, amém, muito bom, é isso mesmo. Vocês vão ver muitas das coisas que a gente vai falar aqui, nossa, vai servir muito. Experiência do lar, Dea, fala muito assim, sabe? É muito legal, aí a gente vai aprendendo realmente a argumentar, é isso que esse livro vai ensinar. Muito bom, parabéns, Carol, de você estar aí disposta a estar com a gente também, viu? Obrigada aí pela sua palavra. Mais alguém quer falar? Tô vendo a Elizabeth, bem-vinda também, não tinha te cumprimentado. A minha telinha não tá aparecendo todo mundo. Eu acho que é por ser esse Google gratuito aqui, né? Vamos ver, acho que o outro vai ser diferente. Eu vou assinar hoje o outro, né? Por isso que eu não consigo ver. Daí eu consigo, acho que, pôr mais colaborador, porque acho que esse daqui ele fica bem limitado. Tem um, Érica, que é o Zoom, que a gente usa bastante em reuniões. Acho que dá pra ver bastante gente junto, não dá? A gente usa, né, Regiane, o Zoom, mas verdade, eu posso olhar. Depois eu vou dar uma pesquisada para ver o melhor, né, o mais fácil, mais tranquilo. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu acho que é isso, né? Vamos orar. Então, toda a comunicação eu vou fazer com vocês ali no grupo. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês. Eu vou montar grupos de oração, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou ver se eu faço trio ou dupla. Eu acho melhor dupla. Eu vou montar e aí você entra em contato no particular com essa pessoa que eu vou colocar. E aí, o que a gente faz? Ou a gente manda mensagem, a gente manda pra pessoa, fala, olha, tô estudando a primeira lição, o que mais te chamou a atenção? Ou então a semana inteira, nossa, olha, a gente vai ter um encontro hoje, o que mais te chamou a atenção? Olha, qual o motivo de oração? Às vezes a pessoa tem um motivo de oração que ela não quer particularizar no grupão, né? E ela quer particularizar às vezes com você. Então você e essa pessoa, vocês se entrosem, falem, né, das particularidades, já cria ali um ambiente gostoso, né? E você vai ter uma amiga, uma irmã de oração para estar falando, né, com você essas 8 semanas. Tá bom? Depois eu vou colocá-la também. Então é isso, meninas. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Rê, você pode conduzir a gente numa oração final? Posso sim. Senhor Deus e Pai, Senhor, o Senhor é tão querido para nós, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, os nossos desafios. O Senhor conhece esse mundo caído, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades como mulheres, Pai. Obrigada, Senhor, por essa preciosidade, por esse presente tão lindo que o Senhor tem dado a nós. Obrigado pela vida da Érica, Senhor, que tanto se empenha, Jesus, em nos conduzir, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres que aqui estão. Eu quero te pedir que o Senhor nos conduza, Senhor, por essas 8, 9 semanas juntas, que possamos sair daqui mais fortes, mais edificadas, Senhor, conscientes, Senhor, da nossa missão como mulheres nesse mundo, Senhor, do legado que temos a deixar, Pai. Muitas vezes temos sido achuvalhadas, Senhor, ridicularizadas, Senhor, por essa sociedade, Pai, mas sabemos, Pai, que nós temos tudo aquilo que o Senhor criou para que sejamos, Pai. Nós só precisamos colocar luz para que realmente possamos ver, Senhor, a Sua mão e a obra que nós somos nas Tuas mãos, Pai. Usa as nossas vidas, nos transforma, que nós possamos ser mudadas, Senhor, que nós possamos terminar esse encontro, Senhor, no final e olhar para trás, Senhor, certas de que fomos de fato transformadas pelo Senhor, que nós possamos deixar cair todas as barreiras, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que possa nos impedir ou tentar nos impedir, Senhor, de estarmos diante do Senhor, de estudarmos essa lição, de podermos compartilhar, Pai. Nos ajuda, nos edifica e usa as nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Oramos e agradecemos por este dia, por esse encontro e já na expectativa, Senhor, feliz do próximo encontro, Pai. Obrigada por tudo, eu te agradeço e oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Se vocês tiverem conhecidas que às vezes desejam